Falta para a saúde, mas sobra para o futebol. O Livres quer impedir o populismo do governo do Pará. Em Alagoas, a farra com dinheiro do pagador de impostos vem dos promotores do Ministério Público. Em São Paulo, Bruno Covas desistiu do rodízio, mas também já tem seu novo experimento. Enquanto isso, segue a expectativa sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial, que pode complicar o presidente, além da indefinição no Ministério da Saúde e o abraço desesperado de Bolsonaro ao Centrão. Veja agora no Livres Notícia. Acredite se quiser, enquanto o sistema de saúde entra em colapso e falta dinheiro para tentar diminuir os efeitos da pandemia da Covid-19, o governo do Pará quer entregar a verba pública para o futebol, para os 4 principais clubes com maior torcida no estado. É um absurdo, mas nós não ficamos parados e o Livres entrou com uma ação civil pública contra o governo do estado para barrar esse absurdo. Quem vai contar pra gente agora é o líder Livres em Belém do Pará, Israel Ataíde. Em mais uma ação bizarra e populista do nosso governador, que iria aumentar o patrocínio de clubes de futebol em meio a todas as dificuldades que estamos passando com o Covid-19. Por isso, eu e os advogados Irampuã Santana de São Paulo e Bruno Carvalho do Pará ajuizamos nessa segunda-feira, 18 de maio, uma ação civil pública contra o governador do estado do Pará e contra o Banco do Estado do Pará. Qual o objetivo? O objetivo é só um: a ação de impedir que os réus destinem o valor de 2,4 milhões de reais em patrocínio a 4 clubes de futebol paraense, por entendermos que é no mínimo falta de bom senso e prioridade do governo. Porque ajudar clube de futebol a bancar salário de profissionais que ganham muito acima da média da população paraense. E além do mais, no último dia 6 de maio, a Assembleia Legislativa do Pará autorizou o governo a contrair um empréstimo de 100 milhões de dólares junto ao Banco Mundial para o enfrentamento da doença, de modo que o cenário que falta dinheiro para a saúde, o futebol jamais pode ser prioridade, concorda? Então o Livres classifica o patrocínio dos grandes clubes do estado nesse momento como uma medida eminentemente populista, haja vista que todos os recursos disponíveis neste momento deva ser revertido para salvar a vida. Por isso contamos com vocês, porque ainda é só o começo. Se o governo não tem esse recurso para gastar, acabou de contrair um empréstimo, e olha que esse empréstimo foi um empréstimo muito alto, como é que ele vai destinar 2,4 milhões para clube de futebol? Então, pessoal, o Livres está de olho e contamos com vocês. Um dos autores dessa ação é o advogado Bruno Carvalho, também associado do Livres no Pará. O que causou estranheza foi que, uma semana antes, o governo do estado submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo ajuda financeira na ordem aí de 100 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões de reais, para fazer frente às despesas de enfrentamento à crise de saúde provocada aí pela Covid-19. Não se demonstra razoável, neste momento, você, ao passo em que tem escassez de recurso para enfrentamento de uma crise de saúde pública, está preocupado em patrocinar clube de futebol. O que a gente espera aí é que nos próximos dias o judiciário se manifeste, no sentido de impedir que o governo efetive esse incremento de patrocínio e esse recurso seja disponibilizado para o enfrentamento da pandemia, uma vez que entendemos no Livres que a medida nesse momento fere aí o princípio administrativo da razoabilidade. Divulgue a nossa ação e ajude o Livres a barrar esse absurdo lá no Pará. O mundo político aguarda com muita expectativa a decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal sobre a divulgação parcial ou total do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como uma prova fundamental de suas denúncias contra o presidente da República. O ministro recebeu o material ontem, começou a assistir e prometeu uma decisão até a sexta-feira. A gente vai seguir acompanhando.
E enquanto o Brasil aguarda esse vídeo que pode abalar as estruturas do governo, Bolsonaro segue sua estratégia de sobrevivência, entregar os cofres para o Centrão. Quem vai contar pra gente é o deputado federal Tiago Mitrô, associado do Livres. Tiago, quem é a vítima da vez? Dessa vez foi o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um fundo bilionário para se fazer investimentos em educação, repassa recursos para estados e municípios para construir creche, comprar material escolar e uma série de outras medidas, foi entregue para um ex-assessor do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que aqueles que acompanharam o julgamento do Mensalão conhecem bem, e ex-assessor também do Wellington Roberto, deputado do PL, que no ano passado foi pego falsificando a assinatura de um senador em um requerimento para que se aumentasse o valor do fundão eleitoral. E que também esse deputado ele adepto publicamente da campanha Lula Livre. Então a gente está vendo que está servindo o governo Bolsonaro, o enfraquecimento do governo, como a gente vê, só aumenta o custo para a população que se vê refém desse velho sistema que o Bolsonaro não mudou em nada, só está repetindo agora de entregar orçamento de partes do governo federal para ter apoio dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. É uma pena que a educação brasileira seja mais uma vez vítima do presidencialismo de coalizão e que nós perdemos mais 4 anos com um presidente que só repete as velhas práticas. Enquanto os cofres da educação são entregues ao Centrão, o Ministério da Saúde continua sem comando. Já perdeu força a tese de que seria um ministro para reforçar a ala militar no Palácio do Planalto. Segundo a imprensa, o presidente estaria considerando médicos que se alinhem com seu discurso a respeito da cloroquina e do isolamento social. Com isso, surgem 3 principais nomes. O mais razoável entre eles é a doutora Nise Yamaguchi, que pesquisa diretamente sobre a cloroquina no combate à Covid-19, tem um entusiasmo acima da média dos seus colegas médicos sobre a eficácia da cloroquina no tratamento da doença, mas, apesar disso, tem uma carreira de respeito e merece sim ser respeitada. O segundo nome é o velho conhecido Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, que foi demitido por insuficiência de entregas, que deixou o próprio presidente Jair Bolsonaro insatisfeito, mas é médico e tem sido a principal voz a exalar bolsonarismo no Congresso Nacional no que diz respeito à Covid-19. O terceiro nome é o Ítalo Marcilli, que é o preferido do guru Olavo de Carvalho e é conhecido por falar muita merda na internet. Ele já disse que o Papa não poderia ser negro porque negros não teriam a mesma categoria, segundo ele, uma fala abertamente racista e nojenta. Ele já disse que o direito ao voto feminino teria causado a degradação da democracia ocidental, porque as mulheres votariam em candidatos sedutores e não com a razão, e que por isso jamais elegeriam um Churchill. Detalhe, Churchill foi eleito com voto feminino também. Já havia sufrágio feminino quando Churchill virou primeiro-ministro da Inglaterra e venceu o nazismo. A gente vai seguir acompanhando e tentando torcer aí pelo desastre menor. A gente criticou aqui a política de rodízio ampliado imposta pelo prefeito Bruno Covas na cidade de São Paulo. Pois bem, vale registrar, ele já desistiu dessa política, então, por um lado, parabéns ao Bruno Covas. Por outro lado, ele já tem o seu novo experimento, decidiu que vai antecipar os feriados. O objetivo é tentar aumentar o isolamento social na cidade. É um esforço importante, mas não deixa de gerar reflexão sobre o método de Bruno Covas para decidir o tipo de política, né? Parece que ele joga o papel para cima, pega o primeiro e o que vier vai e vamos testar para ver se dá certo ou errado. Isso é muito ruim, né? A gente precisa de políticas públicas baseadas em evidência e não em achismo. Sobre isso, tivemos recentemente um artigo do nosso associado Lucas Item, grande economista, vale a pena a leitura, está lá no nosso site, também foi publicado pelo Estadão. Sem nenhum espírito público, uma parcela importante da elite do funcionalismo tem ignorado o sofrimento dos pagadores de impostos que têm sentido sua renda cair drasticamente durante essa pandemia da Covid-19. Em Alagoas, a farinha é pouca, mas o pirão dos promotores anda muito grande.
Quem vai contar essa história pra gente é o nosso associado Gustavo Gobi. Enquanto o mundo todo tenta conter gastos para sobreviver à pandemia do novo coronavírus, o Ministério Público do Estado de Alagoas vai na contramão. Na última semana, eles aumentaram o auxílio alimentação de R$ 750 para R$ 1.100 dos seus procuradores e servidores. Essa decisão foi tomada pelo Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório, no último dia 7, mas só ganhou os holofotes por conta da denúncia feita pelo jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo. Segundo a Diretoria de Comunicação do Ministério Público do Estado, a decisão está em total legalidade, já que tem amparo da Lei Estadual 7373 de julho de 2012 e que já era um pedido antigo dos servidores, mas que por coincidência só veio a resolução agora durante a pandemia do novo coronavírus. E aí, será que de fato é coincidência mesmo? Bom, a gente continua acompanhando e para mais detalhes sobre esse caso, acesse o site do Livres, eusoulivres.org, para ver a matéria completa. Eu venho aqui te fazer um convite. Na terça-feira, dia 19, às 18 horas, nós teremos o encontro do Projeto Nabucco, com a presença do Diego Guimarães, e ele vai falar do tema como mobilizar e engajar voluntários. Então eu conto com a sua presença e até lá. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, é muito importante para ajudar a gente a alcançar mais gente, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações, tem uma programação muito legal para você, lives maravilhosas, ontem tivemos com o Ricardo Paz de Barros, amanhã tem com o Eduardo Ourívio sobre a crise no setor de alimentação. E o Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.